está la reserva de petróleo más grande de este planeta. Aquí en Venezuela tenemos petróleo para más de 100 años. A Estados Unidos se le está acabando el petróleo. Volviendo a la pregunta tuya, la razón de mayor peso de que Estados Unidos quiera poner aquí un gobierno subordinado a él, al imperio, como lo tuvieron durante mucho tiempo, es el petróleo venezolano. Te voy a decir algo. En los últimos 100 años, todos los gobiernos que en Venezuela quisieron manejar soberanamente el petróleo fueron derrocados. Y me incluyo, yo fui derrocado solo que por 2 días. Incluso mataron a un presidente que se llamó Carlos Delgado Chalbó. Y todos los golpes de Estado vinieron planificados desde Estados Unidos. La razón es la misma durante 100 años. El petróleo, Vicky, el petróleo. Quiero hacerle una pregunta sin que a usted le moleste. ¿Está usted paranoico con Estados Unidos? No, de ninguna manera. Yo solo soy realista. Si tú le pudieras hacer esa pregunta que me has hecho a mí, lo que pasa es que no podrás porque la mayoría están muertos. Hazle esa pregunta a Jacobo Arbenz, que era presidente de Guatemala cuando yo estaba naciendo, tú no habías nacido. Solo porque quiso hacer una reforma agraria, lo invadieron Estados Unidos y lo derrocaron. Tú pudieras hacerle esa pregunta a João Goulart, el brasileño, lo derrocaron Estados Unidos. Tú pudieras hacerle esa pregunta a Salvador Allende, el presidente mártir. Tú pudieras hacerle esa pregunta a Juan Bosch, el expresidente dominicano derrocado por la invasión de los Estados Unidos. Tú pudieras hacerle esa pregunta a mi general Omar Torrijos, asesinado por la CIA. Y ya, muchos más. ¿No es paranoica? ¿Es la verdad? Yo estoy cumpliendo una responsabilidad de jefe de Estado. Los paranoicos son otros, las burguesías de este continente pitiyanquis que pretenden a rajatabla seguir dominando a estos pueblos y no van a poder lograrlo. Além, existe uma versão padrão recebida, comum no meio acadêmico, nos pronunciamentos governamentais e no discurso público. De acordo com essa versão, o primeiro compromisso sério de qualquer governo, sua obrigação fundamental, é garantir segurança. E a preocupação primordial dos Estados Unidos e de seus aliados, desde 1945, era a ameaça russa. Há diversos modos de se avaliar essa doutrina. Uma pergunta óbvia a ser respondida é: o que aconteceu quando a ameaça russa desapareceu, em 1989? A resposta: tudo continuou quase exatamente como antes. Os Estados Unidos invadiram imediatamente o Panamá, matando talvez milhares de pessoas e instalando um regime cliente. Esse tipo de prática era rotineira nos domínios e territórios ocupados e controlados pelos Estados Unidos, mas neste caso não foi tão rotineiro assim. Pela primeira vez, um ato de política externa de grande envergadura não era justificado por uma suposta ameaça russa. Em vez disso, para a invasão foi engendrada uma série de pretextos fraudulentos, maquinações que não resistem a um primeiro exame, inconsistentes, desabam.
A imprensa fez coro, entusiasticamente, louvando um magnífico feito de derrotar o Panamá sem se preocupar com o fato de que os pretextos eram ridículos, de que o ato em si era uma drástica violação do direito internacional e de que a invasão estava sendo execrada em outras partes do mundo, com especial severidade na América Latina. Também ignorado foi o veto dos Estados Unidos a uma resolução do Conselho de Segurança da ONU condenando crimes cometidos por soldados norte-americanos durante a invasão. A Inglaterra se absteve da votação. Tudo rotina. E tudo foi esquecido e ficou por isso mesmo. O que também é rotina. De El Salvador à fronteira russa, a administração George H.W. Bush lançou uma nova política de segurança nacional e orçamento para a defesa, em reação ao colapso do inimigo global. Era basicamente a mesma situação de antes, embora com novos pretextos, como no IME ficou claro. Era necessário manter um estabelecimento militar quase tão vasto e poderoso quanto o do restante do mundo somado, e muito mais avançado em termos de sofisticação tecnológica, mas não para a defesa contra a União Soviética em desaparecimento. Ao contrário, a desculpa foi a crescente sofisticação tecnológica de potências do terceiro mundo. Intelectuais disciplinados compreenderam que teria sido inadequado cair no ridículo, por isso mantiveram-se em respeitável silêncio. Os Estados Unidos, insistia a nova política, tinham de manter sua base industrial de defesa. A expressão é eufemística, referindo-se de forma geral à indústria high-tech, que depende pesadamente de vasta intervenção estatal para pesquisa e desenvolvimento. Atuando sigilosamente sob a asa do Pentágono, no que muitos economistas continuam a chamar de economia de livre mercado dos Estados Unidos. Uma das disposições mais interessantes dos novos planos dizia respeito ao Oriente Médio. Lá, declarava-se, Washington tinha de manter forças de intervenção em cuja alça de mira estaria uma região crucial, onde os problemas mais graves não poderiam ser deixados na porta do Kremlin. Ao contrário de 50 anos de enganação e mentiras, admitia-se discretamente que a principal preocupação nessa região não eram os russos, mas antes o que se chamava de nacionalismo radical, o que significava nacionalismo independente, que não estava sob o controle dos Estados Unidos. Tudo isso tinha evidente relação com a versão padrão recebida, mas passou despercebido, ou talvez por isso passou despercebido. Outros eventos importantes ocorreram imediatamente após a queda do Muro de Berlim, dando início à Guerra Fria. Um deles aconteceu em El Salvador, o maior beneficiário de auxílio militar dos Estados Unidos em todo o mundo, com exceção de Israel e do Egito. Uma categoria à parte, e um país com os piores históricos de desrespeito aos direitos humanos já registrados no planeta. Essa é uma correlação frequente e bastante estreita. O alto comando salvadorenho deu ordens para que o batalhão Atlacato invadisse a Universidade Jesuíta e assassinasse 6 destacados intelectuais latino-americanos, todos eles padres jesuítas, incluindo o reitor, o teólogo, filósofo Frei Ignacio Ellacuría e todas as testemunhas, a saber, a governante e a dela. O batalhão já havia deixado um rastro sangrento de milhares de vítimas, as habituais, no decurso da campanha de terror patrocinada pelos Estados Unidos em El Salvador, parte de uma campanha mais ampla de terror e tortura em toda a região. 4. Tudo rotina. Tudo ignorado e praticamente esquecido pelos Estados Unidos e por seus aliados, como sempre, rotina. Mas isso nos diz muita coisa sobre os fatores que conduzem à política, se nos dermos ao trabalho de observar o mundo real. Outro evento importante se deu na Europa. O presidente soviético Mikhail Gorbachev concordou em permitir a unificação da Alemanha e a integração da Alemanha unicada como membro da OTAN, uma aliança militar hostil. À luz da história recente, foi uma concessão espantosa. Houve uma troca justa, um toma lá da cá. O presidente Bush e o secretário de Estado James Baker estavam de acordo que a OTAN não se expandiria a 1 centímetro que fosse para o leste, querendo dizer Alemanha Oriental. No mesmo instante, os dois expandiram a OTAN Alemanha Oriental adentro. Gorbachev ficou obviamente enfurecido, mas, quando reclamou
Washington esclareceu que a coisa toda havia sido apenas um compromisso verbal, um acordo de 5 cavalheiros, portanto sem força alguma. Se Gorbachev foi ingênuo bastante a ponto de acreditar na palavra de líderes norte-americanos, era problema dele. Tudo isso também era rotina, bem como a silenciosa aceitação e aprovação da expansão da OTAN nos Estados Unidos e no Ocidente em geral. A seguir, o presidente Bill Clinton expandiu ainda mais a OTAN até as fronteiras da Rússia. Hoje, o mundo encara uma grave crise, em larga medida um resultado dessas políticas: o fascínio de saquear os pobres. Outra fonte de prova são os registros históricos desegredados e disponibilizados ao conhecimento público. Eles contêm explicações reveladoras dos reais motivos da política de Estado. A história é farta e complexa, mas alguns temas persistentes desempenham um papel dominante. Um deles foi articulado com clareza numa conferência para o hemisfério ocidental convocada pelos Estados Unidos e realizada no México em fevereiro de 1945, ocasião em que Washington impôs uma Carta Econômica das Américas, cujo intuito era eliminar o nacionalismo econômico em todas as suas formas. Havia uma condição tácita: o nacionalismo econômico seria bom para os Estados Unidos, cuja economia depende pesadamente de uma substancial intervenção do Estado. A eliminação do nacionalismo econômico para os outros entrou em nítido e acentuado conito com a posição latino-americana naquele momento, o que os funcionários do alto escalão do Departamento de Estado descreveram como a lozoa do novo nacionalismo, que adota políticas concebidas para ocasionar uma distribuição mais ampla de riqueza e aumentar o padrão de vida das massas. Como acrescentaram analistas políticos norte-americanos, os latino-americanos estão convencidos de que os primeiros beneficiários do desenvolvimento dos recursos de um país, devem ser o povo desse país. Isso, é claro, não poderia acontecer. Washington entende que os primeiros beneficiários devem ser os investidores norte-americanos, enquanto cabe à América Latina cumprir sua função de oferecer serviços e propiciar recursos. Como as administrações Truman e Eisenhower deixariam bem claro, a América Latina não poderia passar por um desenvolvimento industrial excessivo, que talvez prejudicasse os interesses dos Estados Unidos. Assim, o Brasil poderia produzir aço de baixa qualidade com o qual as empresas norte-americanas não precisavam se incomodar, mas cuja produção seria considerada excessiva caso viesse a concorrer com siderúrgicas norte-americanas. Preocupações semelhantes ressoaram ao longo do período pós-Segunda Guerra Mundial. O sistema global que seria dominado pelos Estados Unidos estava ameaçado por aquilo que documentos internos chamam de regimes radicais e nacionalistas que responderam a pressões populares por desenvolvimento independente. Foi essa a preocupação que motivou a derrubada dos governos parlamentaristas do Irã e da Guatemala em 1953 e 1954, bem como inúmeros outros golpes. No caso do Irã, uma das principais preocupações foi o impacto potencial da independência iraniana sobre o Egito, então em turbulência por causa das práticas coloniais britânicas. Na Guatemala, além do crime cometido pela nova democracia ao dar poder à maioria camponesa e as expropriações de latifúndios da United Fruit Company, o que por si só já era suficientemente ofensivo. O que inquietava Washington eram a agitação dos trabalhadores e a mobilização popular em ditaduras vizinhas apoiadas pelos Estados Unidos. Em ambos os casos, as consequências chegam até o presente. Literalmente, não se passou um dia desde 1953 sem que os Estados Unidos tivessem deixado de torturar o povo do Irã. A Guatemala continua sendo uma das mais perversas câmaras de horror do mundo. Até hoje há maias fugindo dos efeitos das quase genocidas campanhas dos governos militares no país, respaldadas pelo presidente Ronald Reagan e seus comandantes do alto escalão. Como relatou em 2014 um médico guatemalteco, diretor da Oxfam no país, está em curso uma drástica deterioração do contexto político, social e econômico. Ataques contra defensores dos direitos humanos aumentaram em 300% no último ano.
Há claras evidências de uma estratégia muito bem organizada pelo setor privado e o exército. Ambos capturaram o governo a aim de manter o status quo e impor um modelo econômico extrativista, expulsando dramaticamente os povos nativos de suas próprias terras, ocupadas pela indústria de mineração e por plantações de dendezeiros e cana-de-açúcar. Além disso, o movimento social que defende as terras e os direitos dos nativos foi criminalizado, muitos líderes estão presos e muitos outros, 10, foram assassinados. Nada disso chega ao conhecimento das pessoas nos Estados Unidos. E a causa óbvia desses fatos continua sendo abafada. Na década de 1950, o presidente